O termo Idade Média pode soar como um período estagnado imprensado entre duas eras mais interessantes, mas isso está longe da verdade. Muitas vezes, a Idade Média é vista como uma era de trevas e estagnação, mas essa percepção é um equívoco. Na realidade, foi um período de grande dinamismo e transformação. É um termo cunhado por um estudioso do século XVII chamado Christoph Cellarius. Ele foi um dos primeiros a categorizar a história em três grandes períodos: Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. Ele viu esse período como uma idade intermediária, uma ponte entre o mundo clássico de Roma e o Renascimento. Para Cellarius, a Idade Média não era apenas um intervalo, mas uma fase crucial de transição e desenvolvimento. Imagine como uma ponte conectando dois picos, mas essa ponte fervilha com sua própria arquitetura e vida únicas. As cidades medievais eram centros de comércio, cultura e inovação, com mercados vibrantes e uma arquitetura que ainda hoje nos impressiona. A Idade Média abrange aproximadamente do século V ao XV. Durante esses 1000 anos, o mundo viu o surgimento e a queda de impérios, a formação de nações e a evolução de culturas. É um período marcado por mudanças significativas: a queda do Império Romano, a ascensão do cristianismo e o surgimento de novas potências europeias. A Europa medieval foi um caldeirão de influências culturais e políticas. Foi uma época de grande agitação, mas também de grande efervescência intelectual e cultural. As universidades medievais foram centros de aprendizado e debate, onde o conhecimento antigo era preservado e novas ideias floresciam. Foi durante essa era que as bases da Europa moderna foram lançadas. As instituições, as leis e as tradições que surgiram na Idade Média ainda influenciam nossas vidas hoje. Compreender essa era exige que abandonemos a noção de que ela foi uma idade das trevas. Em vez disso, devemos vê-la como um período de complexidade e riqueza cultural. Embora existissem desafios, a Idade Média foi um período vibrante de inovação e transformação. A tecnologia medieval, desde a agricultura até a construção, foi avançada e muitas vezes revolucionária. Isso é especialmente verdadeiro no campo da medicina, onde o conhecimento antigo se misturou a novas descobertas, moldando o curso das práticas médicas por séculos. Os médicos medievais estudavam textos antigos e faziam suas próprias observações, contribuindo para o avanço da ciência médica. Para entender completamente a evolução da medicina durante a Idade Média, é útil dividir esse vasto período em partes menores e mais gerenciáveis. A Idade Média, que se estende aproximadamente do século V ao XV, é um período de 1000 anos que viu mudanças significativas em várias esferas da vida, incluindo a medicina. Dividir este longo período em capítulos distintos nos permite focar em eventos e desenvolvimentos específicos que moldaram a prática médica de maneiras únicas. Os historiadores geralmente dividem a Idade Média em 3 períodos principais: a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média e a Idade Média Tardia. Cada um desses períodos tem suas próprias características e eventos históricos que influenciaram profundamente a sociedade e a medicina. A Alta Idade Média, que abrange aproximadamente do século V ao X, testemunhou o colapso do Império Romano do Ocidente e a ascensão dos reinos germânicos. Este período foi uma era de transição, onde a Europa passou de uma civilização clássica para uma série de reinos fragmentados e tribais. Este período foi marcado pela instabilidade política e guerras frequentes, que inevitavelmente impactaram o desenvolvimento e a prática da medicina. A medicina durante a Alta Idade Média era muitas vezes rudimentar e fortemente influenciada pelas tradições e superstições locais. A Baixa Idade Média, do século XI ao XIII, viu um ressurgimento do aprendizado e da cultura. Este período é frequentemente chamado de Renascimento Carolíngio, onde houve um esforço consciente para reviver a educação e a cultura clássica. Essa era testemunhou as cruzadas,
a ascensão de monarquias poderosas e o florescimento do comércio. As cruzadas, em particular, abriram novas rotas de comércio e comunicação entre o Oriente e o Ocidente, facilitando a troca de conhecimentos médicos. Esses desenvolvimentos tiveram um impacto profundo na medicina, à medida que novas ideias e práticas eram trocadas entre culturas. A medicina islâmica, por exemplo, teve uma influência significativa na Europa medieval durante este período. Finalmente, a Idade Média tardia, do século XIV ao XV, foi marcada por crises como a Peste Negra, que teve um impacto devastador nas populações europeias. A Peste Negra dizimou cerca de 1/3 da população da Europa, levando a uma escassez de mão de obra e mudanças sociais profundas. Este período também viu a Guerra dos 100 Anos e o declínio do feudalismo, levando a mudanças sociais e econômicas significativas que influenciaram a prática e a compreensão da medicina. A medicina começou a se tornar mais sistematizada e baseada em observações empíricas, preparando o terreno para o Renascimento. Ao examinar essas subdivisões, podemos apreciar melhor os desafios e oportunidades únicos que moldaram o desenvolvimento da medicina ao longo da Era Medieval. Cada período trouxe suas próprias contribuições e obstáculos, criando um mosaico complexo e fascinante da história médica. A Alta Idade Média herdou uma rica tapeçaria de conhecimento médico de civilizações anteriores. Este período foi marcado por uma complexa interação de tradições e práticas que se fundiram para formar a base da medicina medieval. O Império Romano, apesar de seu declínio, havia deixado um legado de textos e práticas médicas, particularmente as obras de Galeno, um proeminente médico grego. Galeno, com suas detalhadas observações anatômicas e fisiológicas, influenciou profundamente a medicina ocidental. As teorias de Galeno, baseadas no conceito de humores, dominariam o pensamento médico ocidental por séculos. Ele acreditava que a saúde era mantida pelo equilíbrio de 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Qualquer desequilíbrio resultaria em doença. No entanto, com a fragmentação do Império Romano, o conhecimento médico se dispersou. Textos valiosos foram espalhados por várias regiões, e a continuidade do aprendizado médico foi ameaçada. Os mosteiros emergiram como importantes centros de aprendizado, preservando textos antigos e fornecendo cuidados médicos às suas comunidades. Os monges dedicavam-se a copiar manuscritos e a estudar as obras de antigos mestres, garantindo que o conhecimento não se perdesse. A medicina monástica frequentemente misturava princípios galênicos com remédios à base de plantas e práticas espirituais, quase como as benzedeiras que vemos até hoje. Os jardins dos mosteiros eram repletos de ervas medicinais, e os monges combinavam seu uso com orações e rituais de cura. As tribos germânicas, que haviam estabelecido suas próprias tradições médicas, também contribuíram para a paisagem médica da Alta Idade Média. Suas práticas eram passadas de geração em geração e incluíam uma vasta gama de conhecimentos sobre plantas medicinais e técnicas de cura. Suas práticas frequentemente envolviam remédios à base de plantas, rituais e encantamentos. Esses métodos, embora rudimentares aos olhos modernos, eram baseados em séculos de observação e experiência. Embora algumas dessas práticas possam parecer supersticiosas hoje, elas refletiam uma profunda conexão com a natureza e uma crença na interconexão dos reinos físico e espiritual. A cura não era vista apenas como um processo físico, mas também espiritual e emocional. A Alta Idade Média foi uma época de fusão cultural, onde as tradições romana, germânica e cristã se entrelaçaram para moldar a prática da medicina. Este período de sincretismo cultural permitiu que diferentes abordagens e conhecimentos se combinassem, enriquecendo a prática médica. Embora as instituições médicas formais fossem escassas,
As sementes do conhecimento médico estavam sendo preservadas e transmitidas, preparando o terreno para desenvolvimentos futuros. Este esforço coletivo de preservação e transmissão de conhecimento foi crucial para o renascimento da medicina nos séculos seguintes.